Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 87. Título: Abrilhantar a queima e abençoar as pastas dos finalistas. 1. Não estive lá, mas o repórter do Semanário da Diocese do Porto esteve e a sua reportagem acaba de me chegar a casa, estampada na primeira página da edição em papel desta semana de DP Voz Portucalense. Faz inclusive a manchete. O texto do repórter Sérgio Carvalho abre com estas gongóricas e exaltantes palavras ao bom estilo de uma igreja cristandade senhora da cidade. Abrir aspas. A Avenida dos Aliados do Porto, no dia 4 de maio de 2008, tornou-se uma imensa catedral a céu aberto ao acolher pela primeira vez milhares de finalistas e seus familiares para a missa da bênção das pastas. Foi catedral, pois a concelebração eucarística foi presidida pelo Bispo do Porto, Dom Manuel Clemente, e concelebrada por mais de uma dezena de presbíteros ligados à pastoral universitária da Diocese ou de movimentos e congregações religiosas. Além dos milhares de pessoas presentes, muitos outros milhares seguiram a celebração pela televisão, acompanhando a emissão da TVI. 2. Quando fechou as aspas, agora 2. Pouco mais adiante o repórter sobre o evento em si, porque o espaço destinado à reportagem era todo preciso para a transcrição na íntegra da homilia do Bispo. O texto da homilia inicia-se ainda na primeira página e prossegue depois numa das páginas do interior, por sinal das menos importantes, a quarta página, como a revelar que as palavras do Bispo foram de mera circunstância, mesmo a dizer teológica e pastoralmente irrelevantes, como de resto convinha e se esperava, não fosse o festival ou o arraial académico ficar estragado e o caldo entornado. 3. O Bispo executou bem o que se esperava dele, como inócuo figurante e ator principal daquele arraial académico, inclusive apresentou-se aperaltado a rigor nas suas luxuosas vestes episcopais litúrgicas, com anel no dedo, báculo na mão e mitra na cabeça, e foi solenemente acolitado por outros figurantes menores que ajudaram a encher o palco e compuseram o cenário que a corte episcopal exige no decurso de uma cerimónia litúrgica, contudo de folclore eclesiástico, parola e insólita manifestação de cristandade, portanto total ausência de igreja a de Jesus. E ainda diz o Bispo Manuel Clemente, desde que chegou ao Porto, que é urgente evangelizar e que a Diocese está a ser toda mobilizada para a grande missão em 2010. A julgar por esta amostra, estamos mais do que conversados. 4. Com o que o Bispo está de veras empenhado é com mais do mesmo, concretamente com restaurar a velha cristandade, trazer de volta e em força o paganismo católico dos últimos 16 séculos de cristandade ocidental, hoje em acentuado declínio, um catolicismo cheio de devoções, de rezas de terço, de peregrinações, de ritos, de sacramentos tradicionais, sem Espírito Santo, de santuários cheios de imagens e de andores para turista visitar e ver nas ruas. Evangelizar não é preciso, nem convém, menos ainda evangelizar os pobres e os povos, coisa mais subversiva e politicamente perigosa e conspirativa. Religião de massas é que é preciso, e quanto mais espetacular for, melhor, como a cerimónia deste dia na Avenida dos Aliados do Porto, ou como a procissão do chamado Corpo de Deus, a acontecer dentro de não muitas semanas nas ruas da mesma cidade. Afinal, Portugal não foi sempre desde o berço um país católico? 5. Consequentemente, o que mais importa é manter e ampliar este multissecular estado de coisas, concretamente, abrilhantar a queima e abençoar as pastas dos finalistas, e estar presente em momentos como este, com os ritos católicos na praça pública e, é claro, sempre na companhia de outras figuras e de outros figurões da cidade e da universidade, para assim fazer passar a imagem de que continuamos todos muito católicos. E do Bispo, o que se espera em momentos assim é que fale de coisa nenhuma, por exemplo, do sexo dos anjos e para anjos, nunca para seres humanos concretos, carregados de problemas e de dramas. O que mais se espera é que se limite a incitar os que estão de saída da universidade a instalarem-se no desemprego ou na corrupção que os espera no país e ajudem a manter a fachada católica, feita com a superficialidade, a venalidade das suas vidas, cheias de coisa nenhuma, valores humanos nenhuns. 6.
O ato, porém, não é tão inócuo assim, como pode parecer. Fica aí a dizer às populações e aos seus executivos que a cristandade ocidental ainda não morreu, que o país continua ainda sem passar pela modernidade, que a laicidade é de todo desconhecida, inclusive na universidade, que a sociedade portuguesa ainda não conseguiu sair a sério da Idade Média, que o Bispo do Porto e os outros continua a ser o senhor feudal, embora já não seja mais o dono da cidade nem das terras adjacentes, que as autoridades são os seus súbditos de escola e, como tal, não podem deixar de sentir-se moralmente obrigadas a marcar presença física em momentos destes, nem deixar de figurar todas elas como católicas e publicamente confessantes da fé católica, entendida e vivida como mera e obscurantista fé religiosa, fruto dos ancestrais medos que, pelos vistos, ainda não expulsamos de vez do nosso inconsciente coletivo, de tão entranhados que eles estão nos nossos genes, depois de séculos e séculos de domínio clerical. 7. Nem o bispo, nem os estudantes universitários, nem sequer os professores da universidade, nem muito menos os familiares dos estudantes, parecem ainda saber que todos estes rituais de bênçãos, no caso, o da bênção das pastas, são rituais puramente pagãos, pré-cristãos, como tal, a negação da própria universidade, porque são a pública afirmação do obscurantismo, do religioso, do primitivo, do que há de demente nos seres humanos e nos povos. Não deixa por isso de ser caricato e, sobretudo, humilhante que sejam precisamente os finalistas dos cursos universitários a submeter-se a estas praxes da bênção das pastas, para mais presididas e realizadas pelos bispos da Igreja Católica, a instituição religiosa que mais oprimeu e reprimeu as consciências das pessoas e dos povos do Ocidente, a que mais combateu e condenou a modernidade e a ilustração, a que continua aí a cultivar e a pregar o moralismo mais rançoso, a que proíbe e condena o uso do preservativo nas relações sexuais e as próprias relações sexuais fora do casamento, as uniões de facto, os casamentos de homossexuais e lésbicas, a que exclui da comunhão os divorciados civilmente recasados e as mulheres dos ministérios ordenados, também as exclui, e que está mais do que possessa de imobilismo intelectual e científico e que sempre se exprime numa linguagem que ninguém entende, tão eclesiástica e de sacristia ela é. 8. Como pode a universidade, espaço onde é suposto cultivar-se o saber adulto e científico, a maioridade, a secularidade, a pluralidade de opiniões, sujeitar-se a estes rituais presididos por bispos e suas cortes episcopais, que nos remetem para os tempos mais primitivos dos povos, quando a ignorância, o religioso e a nenhuma ciência dominavam por completo os povos? Como podem ateus e agnósticos assumidos, que ainda por cima se têm na conta de ilustrados, programar festas de fim de curso universitário e incluir nelas um momento de tamanho obscurantismo e de tribalismo como este da bênção das pastas? Podem-me dizer que faz parte da praxe e que praxes académicas são para manter, mas quando um dia nos damos conta de que uma praxe como esta da bênção das pastas nasceu por imposição dos clérigos católicos, quando eles eram os donos e os senhores absolutos delas, e nelas impunham as suas catequeses obscurantistas, as suas teologias deístas e paganizadas, o seu moralismo imoral, a sua tirania ideológica, o seu pensamento único, não devem as gerações do século XXI recusar todo este passado em nome do saber, da ciência, da secularidade, da dignidade humana? 9. E depois, o próprio ato em si, realizado assim na praça pública, não é uma hipocrisia de todo o tamanho, um faz de conta que envergonha, que humilha quem nele participa sem voz e sem vez? Como podem universitários, elas e eles, e universidades do século XXI, alinhar e manter atos destes? É claro que deveria ser a Igreja do Concílio Vaticano II a primeira a recusar na pessoa do Bispo toda esta pantomina por respeito a si própria, por respeito à inteligência e até para não invocar tão manifestamente em vão o nome de Deus. Mas se ela o não faz, pelo contrário, tudo faz para que esta mentira e este folclore se mantenham de ano para ano, sejam então as associações académicas e as universidades a fazê-lo.
A sociedade portuguesa precisa de exemplos de sanidade mental destes, e se as universidades os não dão, quem mais os dará? E se alguns dos estudantes universitários se assumem convictamente como cristãos, saibam sobretudo esses, que dão tanto mais glória a Deus, quanto mais contribuírem para que as universidades se assumam como universidades laicas, sem quaisquer laivos de religiosidade católica ou outra. 10. A laicidade é um valor humano com a marca do Espírito Santo, o de Jesus. Libertem-se por isso e às universidades do religioso, que tem tudo a ver com o que há de demente na inteligência humana. Se a Igreja, na pessoa dos seus bispos e párocos, insiste no religioso como manifestação de presença de Deus nas nossas vidas, a Universidade, pelo menos a não confessional, tem a obrigação de contrariar esta postura e esta tese da Igreja e resistir-lhes. A Universidade tem de dizer que o religioso faz parte do muito que há ainda de demente nos seres humanos. Como tal, não deve ser alimentado, mas controlado e progressivamente expulso dos seres humanos. É também por aí que vai Jesus de Nazaré e que vai a sua via libertadora. Evangelizar os pobres e os pobres é, antes de mais, libertá-los do medo, do religioso, do que há de demente nas suas mentes e nas suas vidas. A Universidade laica tem a obrigação de saber isto, ainda que a Igreja, em geral, nunca chegue... A Universidade laica tem a obrigação de saber isto, ainda que a Igreja que vive do religioso continue a fazer tudo para que ela e a sociedade em geral nunca cheguem a este patamar humano. É imperioso que a Universidade se liberte de vez da tutela eclesiástica e clerical. Seja plenamente universidade, não sacristia. Todos sairemos a ganhar com esse passo em frente, inclusive a Igreja. 11. A fé de Jesus, sabedoria sem demência, luz sem treva, ilustração sem obscurantismo, secularidade sem religião, práticas políticas e económicas maiêuticas sem poder, é o antídoto mais eficaz e mais absoluto contra o medo, gerador de inumanidade e de súbditos. Por isso, o meu apelo neste dia: universidades e universitários, sede o que sois. Vencei o medo, fruto do obscurantismo e gerador do religioso. Sede, no meio das populações, presenças vivas de humanidade cada vez mais plena, cada vez mais ilustrada, cada vez mais liberta para a liberdade, numa palavra, cada vez mais sapiente. 2008, maio 8. Meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.